haver aqui um espaço de conversa, de entrevista com um convidado especial. Felizmente para nós, a honra de termos o Fernando da Costa, ou da Costa. Fernando, não é a primeira vez. É uma honra que se repete, é uma honra que nos engrandece, porque a sua vivência com figuras marcantes do pensamento português e da Portugalidade nos podem dar uma mais-valia. Sendo assim, não vai haver nenhuma entrevista, vamos pedir sim ao Fernando da Costa que nos fale do professor Agostinho da Silva. Eu penso que quase todos vós conhecem, pelo menos de nome e de algumas referências, do professor Agostinho da Silva. Eu acho que não arrisco muito se disser que os três maiores pensadores e maiores, mais ousados, mais futuristas do século XX português foram o Fernando Pessoa, o Agostinho da Silva e a Natália Correia. O Agostinho da Silva era uma pessoa surpreendente. Uma vez, em conversa, diz assim: um sujeito qualquer aí acusou-me de eu ser um bocado ortodoxo. Quando eu fiz uma pausa, eu disse: mas eu não sou ortodoxo. Também não sou heterodoxo. Sou paradoxo. Eu vou perceber, assim já não me admirava nada. É um paradoxo. E ele começa a falar. O primeiro paradoxo que eu percebi, acho que tinha 5 anos. Tinha ido com a família dele. A família dele foi para a Barca d'Alva, era do Porto, da Silva do Porto. O pai acho que era funcionário público, do Alfândega, foi para a Barca d'Alva. E em Barca d'Alva conheceu aquela miséria que naquela altura era generalizada, porque Barca d'Alva era uma zona muito boa. E entre aquelas pessoas que não tinham comida, e ele começou a reparar numa coisa extraordinária. Ou seja, a vida é-nos dada de graça e depois temos de pagar para a viver. Não faz sentido. E a partir daí, eu queria toda uma visão e toda uma evolução e toda uma transformação que é preciso fazer. É como a história da cultura. Ele dá para mim as melhores definições de cultura, que é quando diz: a cultura começa no comer decente, no habitar seguro, no vestir confortável e no pensar livre. Isto são os 4 pilares da cultura. E a cultura que forja é isto, não é cultura. E a cultura inclui, como é evidente, a política inclui tudo isso. Estas são base programáticas para qualquer partido político, sei que há algum partido político que se interessa por estas coisas e não por outras. Por exemplo, ainda hoje, ainda há bocado, neste período acontecem coisas realmente de paradoxo. Veja uma manifestação de milhares de polícias a baterem ou a enfrentar outros polícias. Isto também está a acontecer. Algo vai mudar. E depois ando 100 metros ou 200 metros e entro num espaço reservado onde está gente a dizer poesia, a ouvir poesia e a conviver. Isto num tempo de anticultura total, como a gente sabe. Mais um paradoxo que nos envolve. Ora, o Agostinho da Silva, ele foi professor da Faculdade do Porto, na Faculdade de Letras, depois o Salazar fechou a Faculdade de Letras, ele ficou irritado com isso, porque estava da Faculdade do Porto, e então começou a dar aulas em liceus. Estava no Liceu de Aveiro,
quando o governo de então exigia que os funcionários públicos assinassem uma declaração dizendo que não eram comunistas nem pertenciam a sociedades secretas. O Agostinho da Silva, que era um tipo muito rebelde, irritou-se também com aquilo, porque, embora ele não sendo comunista, nem pertencendo a nenhuma sociedade secreta, nessa altura, podia no futuro apetecer ser comunista e pertencer a uma sociedade secreta. E não assinou o documento. Só houve duas pessoas no país que não assinaram. A outra não sabe quem foi, o Agostinho da Silva foi posto na rua do ensino e passou a viver dando aulas particulares a Deus. Veio para Lisboa, entretanto ele torna-se muito popular e influencia gerações, porque começa a escrever e a publicar uns cadernos de iniciação cultural, temáticos, etc. Isto há realmente muito prestígio, vem para Lisboa, frequenta aqueles círculos intelectuais e relacionais, frequenta a casa com o António Sérgio, frequenta a redação da Seara Nova, com o Sérgio entra um pouco em conflito, porque o Sérgio era muito racionalista e tinha uma coisa que engarrava muito com o Agostinho da Silva. Ele era indiano e tinha vergonha de dizer que era indiano e dizia que era de Lisboa. E o Agostinho da Silva começa a desconfiar. O tipo que faz isto não tem grande caráter. Depois o António Sérgio entrou numa polémica terrível com o Teixeira de Pascoais. E de facto foi muito desiludente, para não dizer outra coisa, com o Teixeira de Pascoais. O Agostinho da Silva começou de facto a fartar-se do ambiente de Lisboa. Entretanto, acontece uma coisa muito interessante. E é uma coisa que praticamente ninguém conhece. Os estudiosos, a pessoa não faz essas coisas, o Agostinho da Silva não se compara, mas são todos amigos. Um dia o Agostinho da Silva vai até ao Martim da Arcada, entrou, virou o sujeito um bocado mal encarado, com um chapéu, a beber um copo de água ardente e a comer um estrelado. O estrelado é o Fernando Pessoa. Já tinha dito coisas do Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa olhou para o Agostinho da Silva e reconheceu por causa dos cadernos e convidou-o para ele se sentar. Isto foi, acho que no dia 10 de dezembro de 1934. Estas datas são muito importantes. Eles passaram a conviver. O Fernando Pessoa só jantava um copado de aguardente e um ovo estrelado. Eles chamavam ovo estrelado um só frito. E o Agostinho da Silva enjoou de tal maneira os ovos estrelados que nunca mais pôde comer na vida dele. E falaram muitas coisas. E a certa altura, o Agostinho da Silva tinha um artigo do Fernando Pessoa. Isto vem muito a propósito do tema que há bocado foi aqui desenvolvido a sapelo. Tinha lido um artigo no qual ele terminava o artigo dizendo assim: para o futuro que eu antevejo para Portugal, as colónias não só não são precisas para nada, como são um fardo. Ora, isto num período em que todos éramos colonialistas, até em consequência do ultimato de Liège. Republicanos e monárquicos, opositores e governo, intelectuais e camponeses, todos éramos colonistas nessa altura. Até tivemos o grande ministro das colónias, que foi o maior colonialista que houve, que foi um senhor chamado Dr. João Soares, pai do nosso amigo Mário Soares. E normalmente não só muito isso. Eu gostei disso, eu comecei a pensar nisso, nas colónias. Entretanto, a pessoa fala, mostra que tinha escrito aquela frase muito célebre: a minha pátria é a língua portuguesa. E a partir daí, e pela defesa que eles têm da ideia de Portugal, do futuro de Portugal, que começa a trabalhar na cabeça do Fernando Pessoa, do Agostinho da Silva. O Fernando Pessoa morre em 30 de novembro de 1935. No dia 27, ele vai pela última vez ao Martim, estava também com o Agostinho da Silva,
fala um pouco disso, diz que vai ser operado e não sei o quê, vai lá para cima para o hospital. Eu acho que para o hospital, eu já estive até no quarto dele. E morre. Tempos depois, o Agostinho da Silva resolve sair de Portugal. As condições, de facto, não lhe eram nada favoráveis. E um dia ele ia a passar aqui, também aqui perto, tudo se deu aqui perto, na vida do Agostinho da Silva, das coisas importantes em Portugal. E vê ali num antiquário que há ali a seguir, um antiquário que vê com uma grande fotografia de um paquete a fazer publicidade a ida para o Brasil. E eu disse, que engraçado. Isto não é o que eu vou fazer. Bom, mas agora eu vou para o Brasil. Mas antes disso, dá uma volta ao mundo, detém-se com muita atenção em todas as zonas por onde Portugal andou e de influência portuguesa. Ou vai para o Brasil. E no Brasil, aquele Agostinho da Silva, vai lá, racionalista, formado todo sobre a cultura tradicional entre nós, educação entre nós, etc., tem uns choques para todos. Aquela realidade toda brasileira, mágica, tudo aquilo, esotérica, a liberdade no Brasil é um verdadeiro terremoto e muda por completo o Agostinho da Silva. De tal maneira que arranja lá uma meia de santo e vai para os terreiros e diz com aquela gente e interessa-se por aquela cultura fabulosa. E é o que ele diz depois, indo naquilo que, inspirando-se no Manuel Bandeira, que o brasileiro é um português à solta. Percebe que os portugueses, em circunstâncias assim, libertam-se e tornam-se mais criativos. Ele era um homem muito dinâmico, apesar de ser um grande pensador, e um grande professor. Dedica-se muito a fundar a universidade. Ele fundou 5 universidades. Nessas universidades ele foram passando pelas mãos várias gerações. E entre os variedíssimos alunos que ele teve 3 que foram muito importantes. Um chamado Juscelino Kubitschek de Oliveira, outro chamado Jânio Quadros, outro José Aparecido de Oliveira. Os 2 primeiros foram presidente da República do Brasil, o terceiro foi ministro da Cultura e embaixador em Portugal. Ora, estes 6 indivíduos foram marcados por Agostinho da Silva. Aliás, isto é muito interessante, que falando com as pessoas que conheceram Agostinho da Silva, as pessoas, todas elas dizem assim, a minha vida foi marcada por ele. Há como um antes e um depois de terem conhecido Agostinho da Silva. Quem o conheceu percebe isso. E à medida que esses indivíduos se dedicaram toda a política, foram se engrandando e foram tendo poder, tiveram sempre uma grande admiração pelo professor Agostinho da Silva e facilitaram os seus estudos e as suas pesquisas. E é então que ele começa a ter a ideia da criação dos estudos, quer dizer, afro-luso brasileiros, ou brasileiros, eu não sei se está a pensar isto. Luso-afro-brasileiros era o que ele dizia. Luso-afro-brasileiros era o que ele dizia. Era isso, luso-afro-brasileiros. Ele conhece, estuda bem aquelas coisas do tropicalismo, etc., mas ele nunca se detém a nada, vai sempre à frente e vai sempre transformando as coisas. Então está um pormenor muito engraçado, que ele começa a publicar coisas. Nessa altura, um homem aqui em Portugal que o ajudou muito, que é o Adriano Moreira, ele manda para lá muitas bibliotecas, e a certa altura, o Franco Nogueira, que era ministro dos negócios estrangeiros, e o Salazar, começam a ficar intrigados e curiosos com as teorias do Agostinho da Silva, da lusofonia que ele começa, de facto, a arquitetar. Então, isto é um parênteses que é um episódio com piada. O Salazar e o Franco Nogueira resolvem convidar o Agostinho da Silva a vir cá. Só que o Agostinho da Silva, tinha sido escolhido pela PI, estava na lista negra e não podia entrar em Portugal. E então, contava-me o Franco Nogueira com graça, que eu e o Salazar, ainda passaram alguns serões, a arquitetar um plano para filtrar a PIT. Quando acaba o Agostinho da Silva, que era, como devem compreender, era um brincalhão, achou muita graça à coisa, mete-se no avião, chega ao aeroporto da Portela, é engavetado pela PIT, não está para brincadeira. Então dá-se essa cena com piada, é telefonar ao Franco Nogueira, que interrompa um banquete no Palácio das Necessidades, onde vai de fraque e não sei o quê, ao aeroporto, dizer assim, a socar para o PIT, para não prender
ter aqui, porque ele vinha para falar com o Sr. Presidente do Conselho, mas que ninguém podia saber aquelas decisões, aqueles problemas. Aliás, o professor, o Adriano Moreira também teve esse conhecimento, até conta este episódio também com muita graça. Mas isso é importante para perceber a grande ideia que ele tinha. Ou seja, o Agostinho futurista, e já eu peguei nesta história da Portugalidade, porque penso que é decisiva. Porque nos tempos que correm, em que o país está a desfazer, está a perder a independência, está a perder a dignidade, está a perder a sua essência, a sua energia, é muito importante reagirmos. E para reagirmos temos que ir buscar o pensamento destes grandes vultos que já anteviram o que se ia passar e que nos deixam precisamente condições para nós nos refazermos, nos refundarmos. Não nos vamos refundar como o Passos Coelho pretende, mas noutra dimensão. Então, o Agostinho da Silva vem para Portugal, na altura quando Marcelo Caetano autoriza o regresso daqueles exilados políticos muito certos, como era o Bispo do Porto, como era o António José Saraiva, a Maria Lamas, todos eles regressam, até porque presente que em Portugal vão passar-se coisas importantes, sobretudo em relação à África, porque sempre preconizou a independência dos povos africanos para se formarem como comunidade, e começa a trabalhar nesse sentido. Ao mesmo tempo, e aí é muito interessante, porque ele faz trabalhos escritos na mesma linha da Natália Correia, a Natália Correia tem um ensaio muito curioso que ninguém leu, que se chama Todos Somos Hispanos. E então qual é a ideia de um e do outro, mas a do Agostinho é mais avançada. Ele entende que a Ibéria é um conjunto, para isso saber que é um conjunto de dois países, como se sabe, Portugal e Espanha. Mas a Espanha tem várias regiões autónomas, e essas regiões autónomas vão evoluir para países independentes. Daí até a Natália Correia ter criado um termo que é o ibericismo, que se distinguia do iberismo, porque os iberistas, de uma maneira geral, eram aqueles que defendiam a integração de Portugal em Espanha. Os ibericistas não, são os que defendem a construção de uma comunidade de países independentes na Península Ibérica, ou repúblicas, ou monarquias, se as pessoas quiserem levar em vez de presidentes, isso também é secundário. Daí a importância muito grande da CPLP e desse projeto, que, dada a miopia, a insensibilidade dos políticos, não foi como devia ter sido desenvolvida. O 25 de julho já lá vai há 40 anos, perdeu-se imenso tempo, e não se sabe, acho que agora há tentativa da CPLP de facto tentar avançar. Não se sabe muito bem se será fácil ou não, porque ainda que há cerca de um mês o general Leandros, que foi um dos homens que mais percebeu muitos políticos, que melhor percebeu a questão da lusofonia, ele dizia numa conferência da SEDES que possivelmente agora o Brasil e Angola podem já não precisar tanto de Portugal e, portanto, Portugal ficar um pouco secundarizado neste processo todo. Até é muito engraçado, porque o Leandros conta este episódio, que quando ele visitou Moçambique como Presidente da República, o Samora Machel, na grande recepção que lhe ofereceu, voltou-se para as pessoas que estavam nessa recepção e disse-lhes: camarada, apresento-vos o nosso antigo patrão. Ora, isto é uma plaga, mas tem uma intenção. É um recado, uma espécie de indireta que o Samora Machel dá a Portugal pelo seu posicionamento. Portugal tem que ter muito cuidado nestas questões, nestes relacionamentos com as suas antigas colónias. Tem que ter muita atenção, muita discrição, mas muito cuidado para não incorrer em tentativas de neocolonialismo, de interferências, com essas muitas suscetibilidades. Como é evidente, os políticos que surgiram viraram completamente costas à África e passaram com bois para o palácio, sabe, era a comunidade europeia, era a CEE,
com o resultado que se vê. Nessa altura, Agostinho da Silva bem tentava dizer que a comunidade, que a CEE era o departamento de secos e molhados da Europa. Ele usava com aquilo, achava que aquilo não tinha importância nenhuma, que nós íamos lá sacar dinheiro, que era o que nós sempre sabíamos fazer, dinheiro esse que depois íamos imediatamente a derreter em comezainas e boa vida, não sei o que mais, porque eu também não sabia muito bem investir o dinheiro, e portanto que iria ser secundário, porque a nossa grande vocação, ou o nosso grande futuro, estaria então nessa tal comunidade de língua portuguesa. Bom, mas porquê a questão da Espanha e da Ibéria? É porque depois da implosão do Bloco de Leste, vai dar-se a implosão dos Estados Unidos. E vai estar a emergência de um grande bloco, como já está a acontecer, da China, do Paquistão e da Índia. E o único bloco a surgir capaz de ombrear com este grande bloco oriental é o bloco ibérico. Ou seja, os países de língua portuguesa e de língua espanhola. Daí, até, como é que é dizer? A composição desse bloco que trabalhamos para essa grande comunidade. Para já, pela língua. A língua portuguesa hoje é a quinta mais falada do mundo, é mais falada que o francês. No outro dia, um amigo meu, francês, não sou francês, dizendo, pois é, mas vale mais um francês do que 10 falantes de português, porque dos 10 falantes de português, 8 são analfabetos e não contam. Eu digo, bom, isso é verdade agora, mas daqui por X anos, e se anos essa proporção já é diferente. O futuro joga a nosso favor. O espanhol, acho que já há 7 estados nos Estados Unidos onde se fala mais espanhol do que inglês. Mesmo em Nova Iorque, para ver um americano tem que ser de Nova Iorque, para só ver tipo do terceiro mundo, só ver gente todos de fora, e a grande língua é espanhol, o que irrita muito aqueles americanos, sobretudo do Tea Party, que tem mania da sua superioridade. E este bloco tem uma vantagem sobre o bloco da China, é que é imensamente rico. Enquanto a China não tem matérias-primas, não tem petróleo, não tem nada, aquele bloco do Oriente, este tem. Tem o Brasil, que é capaz de ser o maior produtor de petróleo do mundo dentro de pouco tempo. Moçambique vai ser o maior produtor de gás do mundo dentro de pouco tempo. Angola tem rica. É tão rica que até tem água, como se costuma dizer. Portanto, e depois tem populações muito jovens, enquanto o bloco da China, etc., são populações envelhecidas. Embora o facto de ser populações envelhecidas não quer dizer nada, mas de qualquer maneira dá uma certa vitalidade. Ou seja, isto é um futuro extraordinário. Era o tal quinto império que o Agostinho da Silva adaptava para aquele futuro que antevia para nós ibéricos. É que este tipo de coisa, é preciso ver aqui isto. Estas teorias do Agostinho da Silva foram ditas há mais de 20 anos. Se hoje ainda acaba de ser uma certa complexidade das pessoas, há 20 anos atrás, as pessoas não ligavam nenhum. Outra coisa que o Agostinho da Silva veio extraordinariamente evoluído e avançado foi na questão do emprego. Ele dizia que, dado o grande desenvolvimento tecnológico, o ser humano não precisa de trabalhar. Está a deixar de trabalhar, o emprego está a desaparecer. É por isso que é muito engraçado a gente ver os políticos prometerem que se forem para o poder vão criar 500 mil empregos. Depois, quando saem, têm o dobro de desempregados. Quer dizer, já não há necessidade de fazer aquele tipo de trabalhos tradicionais, porque a humanidade, segundo o Agostinho da Silva, está a atravessar um dos períodos mais extraordinários e mais difíceis de toda a sua história. É a passagem da era do trabalho como obrigação para a era do trabalho como libertação, como emprego ou da atividade criativa. Isto leva a problemas graves, porque os poderes instituídos opõem-se a essa transformação, porque são
sofisticados e, portanto, vão retardando e levantam todo tipo de medidas para atrasar. Daí que a grande preocupação de hoje das pessoas devia ser como é que se vai fazer para que as pessoas vivam sem ser dos ordenados dos seus empregados, porque esses empregos estão a desaparecer e as pessoas têm que ter outros rendimentos. E, curiosamente, aqui há uns 4 anos, o Edgar Morin, que é um dos grandes pensadores vivos hoje da Europa, dizia, que ele está a apresentar um livro meu que fizemos sobre a Helena Valenciuga, que era amiga, etc. E no final ele disse-me assim, sabe, nós, e este nós referia ao grupo de indivíduos do nível do Edgar Morin, nível europeu de vários países, andamos muito preocupados porque os rendimentos das pessoas não podem continuar a provir dos empregos porque os empregos vão acabar. E eu ri-me e disse, olha, há 20 anos, em Portugal, falei no Agostinho da Silva, escreveu sobre isso. Até lhe ofereci um livro do Agostinho da Silva, que esse cara não sabe português, mas que aprende, a gente também aprende o francês, ele que aprende. Faça esse trabalho. Mas o mais estranho, dizia mesmo o próprio Edgar Morin, é que eu não vejo nenhum político, nenhum intelectual, nenhum escritor hoje com estas preocupações. Hoje estamos todos no século XIX, estamos a voltar todos ao século XIX, já nem é o XX. É o século XIX, mais trabalho, mais empregos, mais isto, mais planos, e não sei o que mais, etc. Que é uma coisa realmente as pessoas estão completamente cegas ou não querem ver, ou não sei o que é que está a passar. O que Chico já dizia, por cada 5 crianças que nascem hoje, há 20 anos atrás, 3 jamais irão arranjar emprego. É que é uma situação, realmente, seríssima como se está a ver. Aqui está a continuar daqui a pouco, é maior o número de desempregados do que de empregados. E depois, para-se uma reviravolta. Não é que vai dar, nós estamos aproximados, de facto, de uma reviravolta extraordinária na humanidade. Esperemos que seja no nosso tempo, não sabe que é sempre muito difícil prever as coisas. Ora, este tipo de linguagem, este tipo de ideias, assustada e preocupada os papas instituídos entre nós, que reagem de uma maneira que é muito portuguesa, que é assim, quando alguém não tem capacidade para rebater as ideias dos outros, que são diferentes, não se percebe, o que é que faz? Tenta ridicularizar o outro. Isso acontece, eu costumo tentar ridicularizar, andar para tentar ridicularizar, esse tipo todo de outra pessoa, coitadinho, era o bêbado ali do Chiado. Acontece, isso faz parte. A nossa postura é essa. Mas, enfim, o tempo depois passa e vai depois reajustando as coisas. O Agostinho da Silva, ele uma vez dizia assim, há um professor transmite luz aos outros. E ficou parado e disse assim, não, eu desoculto a luz que os outros têm dentro de si. Veja que é muito interessante esta diferença, por isso que ele recusava sempre a ideia de ter discípulos. Não, cada um deve... outra coisa que ela foi extraordinariamente provocadora. Ele gostava de ser provocador. Então, escutei até uma história muito engraçada. Era na altura ministro dos Estrangeiros. Como é que eu chamo? Aquele sujeito que dizem que roubou uma manta num avião. Mas eu escolhi. Era ministro dos Estrangeiros. E nessa altura, Portugal estava a receber muitos pedidos, porque Portugal estava bem visto no mundo. As pessoas aqui, a gente aqui que nem percebe. De muitos outros países queriam intensificar as relações com Portugal, etc. E o Deus Pinheiro telefonou ao Agostinho da Silva. Portanto, eu professor, tenho isto aqui, este pedido, não sei o que é de fazer, eu posso ir à sua casa para falarmos. E o Agostinho da Silva falou, não, o poder não vem à minha casa, eu vou à casa do poder. Pronto, lá fomos ao Palácio das Necessidades, o segurança não queria deixar entrar, pensava que ele ia dar uma enciclopédia, aquelas tarefas das coisas. Finalmente,
o ministro lá lhe expôs as suas angústias da alma sobre a questão. E eu gostei daquilo, só ficar irritado com aquilo. Eu vou falar, porque assim, olha, Sr. Ministro, sabe o que faça? Feche todas as embaixadas que Portugal tem pelo mundo, que não servem para nada, servem só para gastar dinheiro. E no seu lugar, abre tasquinhas com bons petiscos e bons cantadores. Porque foi assim que durante 5 séculos Portugal se relacionou pelo mundo inteiro. Foi através dessa afetividade, etc. Ficou com cara de pau e não fez nada que eu saiba.